encontro com Dirce Brasil Ferrari, com a direção de Rogério Ferrari, hoje conversando um assunto fantástico. Vocês todos vão gostar, vão aprender e vão até usar esses conhecimentos. Dr. Caio Schmidt, ele é urologista, ele tem mestrado em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje ele está cumprindo aqui o seu papel social. Porque esse papel social de levar para as pessoas a orientação do médico sem eles precisarem marcar hora. Isso mesmo. Bom, sem precisar marcar hora. Eu gostaria de começar te perguntando assim, a gente fala muito nas doenças que existem no mundo, que existem no Brasil. Na área da urologia, existem muitos problemas no Brasil, e especialmente aqui no Rio Grande do Sul, ou é uma coisa que não... Os consultórios estão sempre cheios? Pois é. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Não, tem que agradecer, eu que agradeço. É um prazer poder dividir o conhecimento. A urologia ela é uma especialidade que tem uma dimensão muito grande, porque ela abrange doenças de pessoas do sexo masculino, de pessoas do sexo feminino, de pessoas em todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, adulto jovem, idoso. Então ela realmente contempla várias doenças e vários campos da medicina em si. Uhum. Então realmente o movimento é muito grande, né? É uma demanda muito grande. E aí tu já falaste em coisas importantíssimas que às vezes as pessoas não têm tanto conhecimento assim. Quer dizer, os problemas podem vir desde a infância até idosos. A gente tem uma tendência muito grande de achar que o urologista é para idoso. E para homem. E para homem. Já ia agora entrar nessa. Essa aí, uma pessoa me perguntou, quem tu vais entrevistar? Que graças a Deus sempre assistia. Eu falei, um urologista. É só para homem. Eu digo, olha, vai ter surpresa. Muitas vezes até as mulheres, às vezes esposas ou namorados ou acompanhantes de pacientes do sexo masculino, vem na sala de espera uma outra mulher diz, mas doutor, o senhor atende mulher? Sim, nós atendemos mulheres. Porque Mas mulher é a famosa tem cistite. Infecção urinária, É a famosa tem cistite, incontinência urinária, tem cálculo renal, dá em homem e mulher, as doenças, os tumores, por exemplo, câncer, dá em homem e mulher. Então, tudo que é do sistema urinário, seja homem ou mulher, é o urologista que trata. Então, realmente é uma especialidade com um campo de atuação muito grande. Vamos dizer assim, existe uma idade, mais ou menos, em que as pessoas deveriam ir ao urologista. A gente fala muito que as meninas vão no ginecologista quando está na época da menstruação e tal. E no urologista a gente teria, assim, o rapaz também, ou só quando tem algum sintoma? Eu acho esse ponto super importante, porque a menina, ela nunca fica desassistida. É verdade. Enquanto ela está no pediatra, quando criança, e quando ela passa para a fase da pré-adolescência, quando vem a menstruação, logo ela já começa o acompanhamento com o ginecologista e daí por diante. E o menino, quando ele completa ali 11, 12 anos, onde ele não vai mais ao pediatra, ele, teoricamente, na prática, ele fica sem ninguém. E vai procurar um cardiologista, um clínico geral, um urologista, de acordo com quem quando tiver 50 anos, 60 anos. Bom. Né? Mas o que a gente recomenda, na verdade, é que o urologista é para ser o médico deste menino que saiu do pediatra e tem suas dúvidas sobre a puberdade, sobre a sexualidade, sobre o desenvolvimento. Então, é esse o nosso papel também. Então, não existe uma recomendação que se tem com as meninas, mas existe um aconselhamento de que os meninos, depois que saem dos cuidados do pediatra, tenham um cuidado anual ou a cada 2 anos com o seu urologista. E até para acompanhar o processo ali de desenvolvimento, que às vezes, tanto na menina, e aí no caso que tu está explicando tão bem, pode acontecer um problema até de não entender o que está acontecendo com o seu corpo, né? As mudanças, os acontecimentos. Perfeito. Então, eu acho que isso é fantástico. Bom, eu queria também que tu falasse sobre 2 coisas assim. A prevenção, existe prevenção de problema urológico? Será que esse problema, eu estou te falando bem como leigo, acontece porque
a gente diz às vezes as doenças têm uma incidência muito grande em determinado lugar, ou porque tem problemas de conhecimento, até de higiene. Não é a higiene de passar o sabonete, mas é de uma higiene mesmo profunda, recomendada por um médico, ou até por isso que tu colocaste agora, por falta de conhecer o processo que está acontecendo no meu corpo, como menino, ou como menino, ou como homem, ou como idoso, eu meio que me retraio. Eu já ouvi muita gente dizer, eu não vou porque eu acho que isso aqui é assim mesmo, porque eu já estou com idade, então eu já tenho essa disfunção. E não é assim. E existe uma prevenção, e tu me falasse a prevenção diagnóstico, vamos por aí? Prevenção existe para muitas coisas, né? A urologia, como eu falei antes, como ela tem um campo de atuação muito grande, acontece que a gente pode prevenir várias doenças. Tem outras que não são preveníveis, mas são diagnosticadas precocemente ou rapidamente. Então existem, por exemplo, o cálculo renal, que é uma doença super comum, ele pode ser prevenido através de dieta, de medicações e até mesmo estilo de vida. Então, existem várias medidas preventivas de saúde em geral que a gente pode trabalhar para prevenção de doenças de vários tipos, como a cistite também, infecção urinária. Agora existem outras doenças como as neoplasias, os tumores, e aí eu falo pelo câncer de próstata, que é o câncer mais comum do homem. E esse sim não existe uma prevenção, mas existe um diagnóstico precoce, né? A recomendação de que se vá ao urologista para que se faça um diagnóstico em tempo hábil de cura. Então a gente pode agir tanto na prevenção de algumas doenças, como também no diagnóstico precoce dos outros. Né? Isso é muito importante também, esse diagnóstico precoce que pode curar uma série de doenças que às vezes quando chega no médico já está num processo, e às vezes por uma falta de informação. Tem gente aqui nos falando. Vamos lá. Tem gente aqui, por enquanto não tem pergunta, mas aqui, ó. A Ana Viegas, que está dizendo parabéns pelo trabalho. A Ana Viegas é Esteio. Olha aqui, temos Sofia Grossman, uma professora de inglês, uma bailarina maravilhosa. Maria Angélica Logue de Lobo, isso é cacique. O pessoal diz como é que eu sei porque as pessoas que gostam de me ouvir me acompanham. Bom, eu tenho Fernando Magalhães Coronel, é de Bagé, mas acho que mora aqui. Renato Moller é meu primo. E Lourdes Brasil, é Bagé também. Olha aí, Bagé está comparecendo, viu? Então, o Caio, outra coisa assim, é possível, por exemplo, uma doença urológica, aí vamos para cá e para lá, ela pode vir de uma outra doença, e tu tem uma outra doença, e aí, como sequela, como consequência, vem uma doença renal, vem uma cistite, vem uma pedra, ou não é assim? Sim. Ou é ao contrário, ela é que gera alguma coisa, não sei. Na verdade, a doença urológica ela pode ser consequência de várias outras doenças. A diabetes, por exemplo, uma doença muito comum e que ela tem uma insuficiência renal como uma das suas sequelas ou complicações. Por exemplo, a obesidade, que é uma coisa atualmente endêmica, né, no mundo todo. O tratamento da obesidade, por exemplo, a cirurgia bariátrica, ela predispõe à formação de cálculo renal. Então, hoje a cirurgia bariátrica está em alta e os pacientes estão indo consultar com a gente por fazer cálculo renal depois. É por isso que falo assim, tem que cuidar muito, que às vezes já foi operada há 6 meses, 1 ano e pode ter problema, né? Exatamente. Tem que ficar naquele... É uma coisa muito delicada essa operação, acompanhamento constante. Né? E outra área que a gente tem muito paciente... Também. Essa eu conheço. Tive o prazer de conhecer. E deixa sequela. Com certeza. Quer dizer, deixa sequela. Tem que ser acompanhado. São, se tu aceita esse termo, as chamadas doenças que exigem uma manutenção, um tratamento constante. Constante. Isso aí. E para sempre, né? Sim. Mas eu ia falar das doenças neurológicas. Sim, né? Isso é muito sério, gente. O mecanismo de esvaziamento da bexiga, ele é todo comandado pelo sistema neurológico periférico. Então, tudo que afeta esse sistema
vai afetar a micção, vai afetar o nosso urinar, né? Então a gente tem desde doenças cerebrais, como AVC, por exemplo, doença de Alzheimer, a gente tem as doenças neurológicas mais periféricas, como alguma doença de coluna. Vai ter que explicar mais isso aí para nós. Isso aí é muito sério. Como é que pode afetar, como é que a gente pode defender, doutor Caio? Na verdade, como existe a transmissão, como existe a transmissão do estímulo nervoso que vem do cérebro para a bexiga, para ela desencadear a micção, a gente poder urinar, tudo que atrapalha esse sistema vai atrapalhar, seja o armazenamento de urina, a capacidade da bexiga de se encher, ou o esvaziamento dela. Então, por exemplo, pessoas que tiveram um trauma raquimedular, né, que estão em alguma cadeira de rodas, por exemplo, alguma pessoa que tem alguma doença do sistema neurológico vai ter complicações urológicas. Isso não chega a ser complicação que não tenha solução, mas vai precisar de um urologista. Isso que eu quero dizer. Certo, e isso é muito sério. Isso é muito comum, né? Não, e que evita doenças que podem ser fatais, né? Exato. Uma infecção urinária pode... Vão entrar aí naquela área que tu viesses há pouco de um congresso de urologia e sexualidade. Que uma pessoa que tem um problema urológico, ela pode ter um problema emocional muito grande para desenvolver a sua sexualidade, né? Para enfim, entrar num processo de um namoro, um casamento, enfim, na parte sexual. Ela pode ter um problema emocional muito sério que vai atrapalhar uma vida inteira. Isso é muito frequente. Olha aí, gente. Isso é muito frequente porque... Esse foi o congresso que tu fosse há pouco, né? Tudo que tem a ver com a parte emocional da gente pode afetar a nossa sexualidade. Brava, né? Então, assim, hoje mesmo eu falei, um paciente me disse, quem não está estressado hoje em dia, né, doutor? É verdade, hoje em dia a nossa vida ela é mais estressante para todo mundo. Então os problemas sexuais estão bastante comuns, porque, né, como tu falaste, se a gente não está bem emocionalmente, sexualmente a gente também acaba não ficando bem. Né? Até medo, medo, ansiedade, Exato. Não vai dar certo, é melhor nem começar porque eu tenho esse problema. E aí quando pensa assim vai agravar, né? Segundo eu já aprendi aqui. E a gente vai ficando, na verdade a gente vai criando memória, né? Então a gente não está bem, aí a gente se lembra que não está bem, daí a gente acha que não vai ficar bem de novo, e aí a gente não fica. E quando tu vê, vai ficando uma bola de neve, onde tu vai precisar de ajuda para sair. Olha aí, gente. Mais gente aqui temos que dar... Aqui, ó. A Coca Brandolf, ela é Novo Hamburgo. Lígia Brasil, tu conhece, né? É da família, advogada. Fernanda Barata Silva Brasil, conhece também. Muito importante as informações. Essa está, inclusive, no meu Face com a reforma do trabalho. Bom... o Renato Moirer, que já tinha falado, mandou dizer entrevistas sempre atuais, de interesse geral. Obrigada, muito obrigada. Mas tem mais aqui, um pouquinho. Olha o Renato Moirer de novo. O Renato Moirer, olha aí. O que o doutor Caio diz sobre o tratamento com radiação, tudo aqui, Caio, com radiação de câncer de próstata. Para câncer de próstata. Tratamento com radiação para o câncer de próstata. Certo. A radiação, que eu entendo que ele possa estar falando, é a radioterapia. Porque existe a braquiterapia, que também é uma radiação, mas um pouco diferente. A radioterapia, ela tem a taxa de cura muito semelhante à cirurgia de próstata. Então, a radioterapia é um tratamento bom e adequado para quem tem câncer de próstata. Mas ela não é para todos os pacientes, assim como a cirurgia também não é para todos os pacientes. Então, o que eu posso dizer é que é um tratamento eficaz, mas que tem que ser individualizado, né? Cada paciente vai ter o seu melhor tratamento, a sua melhor indicação de tratamento. E às vezes, não sei se aí nesses casos, às vezes é quimioterapia, às vezes é radioterapia, às vezes é cirurgia, e isso tudo vai depender do tipo de tumor, né? Isso o câncer de próstata, ele, quando tu tens o objetivo de cura, a gente sempre vai fazer cirurgia ou radioterapia.
a quimioterapia vai ser sempre reservada para situações onde a gente não está objetivando a cura. Então ela já é para um segundo estágio, assim. Mas a cirurgia e a radioterapia que são as grandes Por opções. isso que às vezes a gente acha a radioterapia, ela talvez ela é mais fraca, não sei, do que a quimio, ou não, é só uma questão de adaptação. É um outro tipo de tratamento, outro na tipo verdade. de tratamento. Né? A radioterapia ela tem um tratamento, ela tem um foco, né? Então ela é um tratamento localizado. Tá. A quimioterapia ela é um tratamento de corpo inteiro. Tá, ali é específico. Então, para as pessoas, né, que essa semana ainda tive uma conversa com uma pessoa, gente, vocês têm que ficar animados, vocês têm que saber que a ciência, a medicina, a tecnologia da medicina, ela evoluiu de uma maneira fantástica. Quando a gente vê os problemas do mundo de violência, de agressividade, de tanta intolerância, eu sempre penso naquele cientista que está lá no laboratório descobrindo a vacina da diabetes, a vacina contra o câncer. Ele está trabalhando pela humanidade, é um outro tipo de cabeça, é um outro tipo de gente. Não estou dizendo que não sejam importantes todas as áreas do conhecimento, mas é um tipo de pessoa que está trabalhando para a sua vida. O médico é uma pessoa que trabalha pela vida, trabalha pela saúde. Então, eu acho que tem que dar esse ânimo, né, Caio, para essas pessoas. Eu estou com um tumor, eu estou com um problema sério, mas existe tratamento. Claro. Existe um médico que vai te acompanhar. Exato. E que vai te mostrar que tipo de tratamento diferente tu deve fazer. Então, ânimo, né, gente? Eu sei que tem muita gente precisando dessas palavras. Quando eles sabem que eu vou entrevistar alguém, as perguntas correm antes, cara. Claro, claro. Sabe, a gente não fala muito, mas alguém pergunta, aí vem as perguntas. A pergunta é, existe cura? Existe um diagnóstico que tem que ser precoce, tem que ser no começo, não fica lá esperando. Vamos lá, doutor Caio, que eles querem ouvir o doutor Caio. Mas eu me lembro dos telefonemas, das perguntas e... Não, ótimo. Tem que entrar. E é importante que o câncer de próstata, que realmente é um câncer muito comum, ele é curável. Então, a gente não tem que ter tem que tirar o preconceito do homem de buscar urologista. Eu ainda escuto frases como quem procura acha, né? Isso é uma frase muito antiga, né? Que não deve mais ser usada. É bom achar. Né? Porque é bom achar, exato. Achar cedo. Se a gente quer viver bastante com qualidade, a gente tem que achar. Né? Existe até previsões muito interessantes que a geração que está nascendo agora, atualmente, tem uma expectativa de vida maior que 100 anos. Porque a gente vai avançar. Unidos, Dr. Caio. A gente vai avançar. Opa, nós estamos na Flórida. Coisa boa. Zilda Ecol. Diz que inclusive está com saudade de mim, obrigada. Iria Enel, esse é Porto Alegre. Renato Menezes é Porto Alegre. Paulo Lindner, acho que também é Porto Alegre. Ana Júlia Gonçalves, eu não sei bem se é Porto Alegre, acho que não, é pela periferia. Bom, o que mais que nós tínhamos algumas coisas aqui para procurar, assim, em questão de impotência, aquela que eu sempre me esqueço, que vai toda hora no banheiro, como é o nome? Incontinência urinária. Incontinência urinária, impotência sexual. A impotência sexual e a incontinência urinária, elas aparecem assim, estou aqui, começou isso, ou também mandam sinais, olha, cuida aí que pode ser que vai haver um problema. Ou também tem alguma prevenção? A impotência sexual, que a gente chama de disfunção erétil, né? Uhum. Ela tem dois tipos. O tipo que tem relação com alguma doença orgânica, sim, ela vai começar devagar. Uhum. Ela vai lentamente aparecendo. Aquela que é puramente emocional, ela vai ter um início súbito. Vai ser um determinado dia que aconteceu e começou e se repetiu. Então, dependendo do tipo de disfunção sexual, ela pode ter um início súbito ou ela pode vir devagarinho. E porque aí, se não deu certo, possivelmente outra vez não vai dar certo também. Aí, pela memória que eu falei então, antes. corra para o urologista, né? Exato. Que isso aí é muito, muito importante isso. Bom, mais gente aqui. Suzana Sá Brasil é Bagé. Um abraço, Suzana. Tereza Goulart Flores, de Porto Alegre. Karen Schwarzer, eu não sei se é... Simone Menezes é Flórida, Boca Raton.
Marli de... Ai, os nomes são tão complicados. Marli de Sindor. A Marli é aquela maravilhosa que trabalha nos leilões, do Publix. É Publix, é. Natan Scherer, Capão da Canoa. Sivaldo Souza é um radialista de Bagé. E aí, quando tu pega um radialista, um jornalista, então ainda vai também se multiplicando. Ô Caio, que cuidados a gente poderia ter, assim? Tem gente que diz assim, eu não vou em banheiro público. O outro diz assim, eu vou porque se eu sair às 2 voltar às 7 não for no banheiro vai ser pior. Que cuidados na prática uma pessoa pode tomar e até dizer para uma criança vai para a escola, ela vai no banheiro, entre aspas, público. Então, como que a gente pode, assim, existe alguma orientação, desde lá das fraldas, tu tem filho pequeno, tu sabe bem disso. Na verdade, a orientação que a gente, né, dá é sempre em relação a se manter uma boa higiene. Segurar a urina para esperar um banheiro limpo, ou até mesmo às vezes um banheiro de casa, né? Muitas mulheres que consultam comigo, às vezes até homem, mas é mais mulher, em função, né, do tipo de micção que tem. Às vezes, eu fico segurando no trabalho porque o banheiro não é muito legal, eu espero para ir em casa. Essas são mulheres que vão acabar desenvolvendo infecção urinária. Então, a gente gostaria que as pessoas pudessem se hidratar bem, tomar bastante água, fazer, né, o seu xixi, urinar na hora que tem que fazer e, claro, que todo mundo tivesse acesso a banheiros adequados. Quando não se tem, bom, aí a gente tem que ter as técnicas de proteção, né? Levar um rolo de papel, forrar bem o vaso sanitário para que tu possa ter um mínimo de higiene. Agora, segurar a urina porque o banheiro é inadequado e tal, também faz mal. Então, é uma agressão, né? Não existe a melhor saída, né? Quando tu tá com um banheiro que não é adequado, mas tu tá com a bexiga cheia, o bom é tu esvaziar tua bexiga e fazer. Olha aqui tem um Carlos Martins Brasil, ainda bem que você apareceu, faz horas que eu procuro esse meu primo falar com ele. Bom, aqui veio uma pergunta que eu até estou querendo virar médica, mas não vou virar, vou deixar para o doutor Caio. A Simone Menezes pergunta o seguinte, quando ela bebe muita água, ela mora nos Estados Unidos, ela já tinha falado, em Boca Raton. Ela e que os Estados Unidos bebem água, estão sempre com aquela célebre garrafinha d'água. Bom, ela diz que sente uma dor, eu imagino que seja uma pressão, já estou me metendo na pergunta, nos rins. Pode acontecer isso por tomar muita água? O fato de tomar água vai fazer com que produza bastante urina. Tá? Então isso vai fazer com que o sistema urinário fique em alto funcionamento. Mas um sistema urinário normal não vai doer os rins. Agora, se existe algum defeito de esvaziamento, de escoamento dessa urina, vai doer o rim. Quer dizer, bebe a água e não é expelida como deve. Exato. Então, esse tipo de sintoma, quando eu bebo água, quando eu bebo alguma bebida alcoólica, que é diurético, eu sinto dor no rim, é um sintoma de que tem alguma coisa obstruindo a saída da urina. Então, não faz mal tomar cerveja, por exemplo, é verdade que é diurético? É diurético, faz álcool bem? É diurético. Nem diz isso. Não é que faz bem, né? Mas é diurético. É diurético, então o álcool desidrata a gente, né? Por isso que estimula a produção de urina, só que tu não está tomando água, né? Então, se tu te hidrata bem e toma uma bebida alcoólica, não vai te trazer problema nenhum. Haveria então, assim, será que haveria para cada um, não sei, um limite assim, porque o pessoal fica, bebe água, tem que beber água. Então, quando a gente está com uma gripe, com uma coisa, bebe água, assim, é um negócio de bebe água, né? Pois é, mas será que existe um limite? Será que de repente alguém pode beber água demais e ficar estufado, sei lá como ela diz? Isso não. Isso, não beber água demais, não. Não na verdade, o que existe é que tu não precisa tomar tanta água, né? O que é bom para minha estrutura física, não significa que seja bom para uma outra pessoa que tem uma outra estrutura física, em outro funcionamento renal. Que uma coisa que se sinta bem. Por isso que a recomendação geral seria que tu pudesse ingerir de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Isso é o geral, é o que serve para todo mundo. Mas quando tu vais
dar uma recomendação especificamente para alguém, aí tu tem que entender aquela Tá, pessoa. e a água, assim, por exemplo, do café, eu, no caso, por exemplo, não tomo leite, eu tomo café com água, né? Certo. Então, essa água conta Não também? conta. Não conta. Não, é Só água conta pura. água pura. Claro. Sem mistura da mais Sem alta mistura qualidade. água ao chá, tinha por um exemplo. ditado assim. Chimarrão, né? Isso Ah, aí tudo chimarrão conta, né? Porque conta. isso é água pura, né? Chimarrão conta. Conta também. E chá, claro. Mas é interessante essa pergunta da Suzana, isso? Simone. Da Simone, então, Simone, acho que tem que procurar um urologista, porque não é normal tomar água e sentir dor no Vem para Porto Alegre. Pode vir. Boca Raton via Porto Alegre. Ou quando o doutor vai lá, porque eu já jantei com o doutor no Rock Café, também tem doutor, às vezes tem um momento de lazer. Tem um momento de lazer. Aí também, quando ele for lá, pode, quem sabe nós vamos fazer os exames e os exames seus, para também atender lá. É isso aí. Aí estão os seus. Bom, temos aqui o JP Alemão. O JP Alemão é todo ali ligado ao aquele clube dos viajantes. Ele é uma pessoa muito interessante. Isto. Ele bota JC Alemão. Maneco Fagundes, Capão da Canoa. Olá, Dirce, bom te ver ao vivo. Obrigada. Obrigada. Olha, ele pode preparar um churrasco. Adriane Brasil Ferraz, sabe onde que ela está? A bordo da Air France, eu acho que é, indo para Paris. Pode uma coisa. O que é a tecnologia? O que é a tecnologia, né? Puxa, ela achou que dentro do avião ela não ia poder. Ela está te vendo. Está vendo, coisa boa. Maravilha, até me emocionei. Isabela Poser. Isabela Poser é uma moça maravilhosa que cuida dos pets e é filha do Edgar Poser, aquele nosso grande cantor. Mas agora nós vamos falar outra coisa. Nós vamos falar no Da Vinci. Vamos pensar, agora vai falar em descobertas, criatividades, artes. Não, nós vamos falar num robozinho que se chama Da Vinci, que tem vários modelos e que o doutor Caio, mas vamos ver aqui antes, quem que falou aqui, Nair Rigato, tu talvez não conheça porque é muito jovem, mas ela é viúva de um grande médico que combatia o cigarro, o tabagismo. Mário Rigato. Opa! Ele fez a aula inaugural quando a esposa dela. Quando eu entrei na faculdade, a aula inaugural foi com ele, com a sua gravadora. Que bom, olha aí, Nair, que lindo. Quem sabe excelente professor. Excelente professor. Trabalhei muita coisa com ele, sabe? Cursos que eu dava para adolescente, ele sempre era meu palestrante, né? Meu famoso palestrante. Adriane está dizendo muito interessante, importante as informações a bordo do avião para Paris. Isso não pode. Bom, a Eleonora Moirer e eu acho que é Rodaica Brasil. Rodaica Brasil é Ceará. Opa, é uma... É do Ceará. Ubiratã Fernandes. Bom, agradeço aí a todos vocês e continuem participando. Nós vamos falar agora na cirurgia urológica robótica. Quer dizer, essa cirurgia robótica ela pode ser feita em várias áreas, não só na urologia, né? Não só na urologia. Tá, e o que aconteceu aqui em Porto Alegre? Que eu vi todas as suas fotos maravilhosas e dizendo, inclusive, uma coisa que nunca iria esquecer daquele momento. Como é que funciona isso? Vão operar o robô? É isso aí. A cirurgia robótica... Coisa boa, você não vai mais precisar ser operado. A cirurgia robótica é uma cirurgia interessante. A tecnologia do robô, e ele se chama Da Vinci, né? Como a gente comentou, ele veio para auxiliar na firmeza e na delicadeza do movimento do cirurgião. Então, a gente tem agora 2 robôs em Porto Alegre, um no Hospital de Clínicas, e agora foi onde eu participei da primeira cirurgia urológica do Hospital Moinhos de Vento com o auxílio do robô. Então, essa é uma tecnologia que no mundo inteiro já tem, aqui na América do Sul também já tinha, aqui no Brasil nós temos em outros estados também. O que ela tem de vantagem? O cirurgião, ele opera dentro de como se fosse uma cabine, então ele não está diretamente lá envolvido com o robô e ele manda ordens para os braços robóticos que estão no paciente. Então o cirurgião opera sentado, ele tem mais conforto.
essa transmissão desse comando, ela, por exemplo, se eu estou fazendo um movimento e eu estou tremendo um pouco a minha mão, o braço robótico lá dentro do paciente não treme, porque ele elimina esse tremor. Então isso também facilita a cirurgia, porque às vezes o posicionamento da tua mão não é o adequado, tu não está bem, mas o robô, essa transmissão, ele filtra essas imperfeições do movimento humano. Então, vou dizer, o médico não vai mexer no paciente, o robô que vai mexer? O robô faz o movimento que a gente faz fora do paciente lá dentro. Como é que vocês se sentem dentro dessa tecnologia bárbara? Como é que o médico se sente que agora ele não está mais no paciente, o robô está no lugar dele? Qual é a tua sensação? Na verdade, a gente sente como se estivesse fazendo... a gente até brinca como se fosse um videogame, né? A gente está brincando ali no equipamento que está reportando lá adiante, dentro do paciente, o nosso movimento. Mas tu te sente assim, mais importante ainda dentro de uma tecnologia que tu está conseguindo aí, no caso, dominar a tecnologia e dominar a cirurgia. Isso é um avanço. Em dois momentos, né? Isso é um avanço. Quase 2 momentos. Faz com que tu possa replicar a cirurgia que tu fazia antes, por exemplo, com grandes incisões, com cortes maiores. Hoje, com cortes pequenininhos, através desse braço robótico, a gente consegue fazer a mesma cirurgia. Então, isso é uma vantagem tanto para o paciente, que é o objetivo principal, quanto com o cirurgião, né? O cirurgião também opera sentado, numa posição mais confortável, então ele cansa menos e a cirurgia dele fica com melhor qualidade. Isso é impressionante. Eu sempre falo que eu acho que nem os médicos esperavam que a medicina evoluísse tanto em tão pouco tempo. É verdade. Isso é fantástico. Isso deve dar um incentivo bárbaro, né? Porque está todo mundo ali, vamos dizer, evoluindo junto nesse ramo. A gente já gosta de fazer coisas, né, movimentos para ajudar as pessoas. E se a gente pode usar a tecnologia para melhorar esse nosso desenvolvimento, é muito melhor, né? Tá, aqui, Caio, vamos junto. Depois de 50 anos... Depois dos 50 anos faço PSA, nunca deu alteração. Estou com 56. Sigo com clínico geral ou devo consultar urologista? Olha, Maria Angélica, presta atenção, vai no urologista. Isso é muito comum. Né? Os homens fazerem exames com médicos que não sejam urologistas. Tá, isso é homem, então, que perguntou? Porque essa pergunta veio através da Maria Angélica. Essa pergunta é relativa provavelmente relativa a alguém. Por causa do tal de... Do PSA, que é um exame que se faz da próstata. Próstata só os homens PSA é mais falado do que qualquer outra coisa. Então a pergunta veio através dela. Isso. Bom, deve ser do marido, do filho, de alguém. Exato. Tá. O PSA, ele é um excelente exame, mas ele não é suficiente para detectar todos os tipos de câncer de próstata. Assim como o exame da próstata, que muitos homens não querem fazer, têm preconceito em fazer, ele também não é o exame a ser feito sozinho. A gente tem que ter uma combinação de PSA, que é um exame de sangue, mais o exame da próstata feito pelo urologista. Então, essa conduta de fazer somente o exame de sangue, só o PSA, está errado. Então, se está fazendo dos 50 anos aos 56 somente o PSA, não está certo. Está perdendo o melhor acompanhamento que pode ter, que é fazendo o PSA mais o exame da próstata por um urologista. Porque a interpretação do PSA, que é um exame de sangue, ele é muito individual. Existem números que para um homem de 40 anos, determinado valor de PSA é normal, e para um homem de 50 não é normal. E para um homem de 70 também não é normal. Então, se tu só olha o exame e vai ali no laboratório que diz normal acima de tanto, abaixo de tanto, e tu olha a tua faixa e diz, eu estou bem, isso não funciona. Ele é genérico. Para o PSA não funciona. É diferente, por exemplo, de uma glicose. Se tu fizeres a glicose e der 200, não interessa a idade que tu tem, quem tu é. Isso é um diabetes. Sim. Agora o PSA não, ele depende de quem tu é, o tamanho da tua próstata, a tua idade, a tua história familiar. Então,
fazer só PSA com clínico geral, Pois é, isso tá também, errado. o tamanho, né? Uma coisa que também influencia Exato, muito. o tamanho. Os homens já melhoraram, já estão sendo levados pelos cabelos, agora estão empurrados, ou tem que dar um calmante antes, ou eles já vão fazer o tal exame. Puxa, a mulher faz esses exames com tanta frequência, urológico, ginecológico, na dermatologista, não é o exame, mas o tratamento. Claro. E o homem ainda já melhorou. Em que faixa ele está mais durão aí? Eu acho que hoje em dia os homens acima de 70 anos são de uma geração com muito preconceito. Sim. Então a gente vê uma resistência ainda. E às vezes homens de faixa etária inferior a essa, 50, 60 anos, mas que tem uma certa cultura pessoal ainda um pouco antiga. Né? Esses a gente ainda tem preconceito. Os homens mais jovens, abaixo de 40, de 45 anos, esses eu já vejo que já vem de uma geração diferente, motivado, sabendo, doutor, eu vim aqui fazer o exame, eu sei que não é um exame agradável, mas eu tenho que fazer. Também não é tão... Não precisa, né? O exame de próstata. Precisa é a consulta normal de urologista, né? Olha, aqui tem, essa tinha que mandar dizer, a Fernanda Pereira mandou dizer, muito interessante a entrevista, parabéns, e não esqueça que a produção lá é da Flórida, da Fernanda Pereira, porque ela hoje está lá fazendo a produção. Obrigada, Fernanda, obrigada. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa parte do Da Vinci. Eu queria te perguntar assim, existem diversos modelos, né? Exato. Tu tinhas me falado, não estou tão sábia assim do robô. Que existem vários modelos. Tá, então, como vários modelos, qual é que está? Eu sei que o que está aqui no Rio Grande do Sul é muito avançado. Existe já em todo o Brasil ou nós estamos sendo um pouco pioneiros? Como é que está? Na verdade, operacionalmente. Os modelos eles são atualizações de um modelo inicial. Sim. Então, claro que agora saiu um modelo novo, que o hospital que comprou há 5 anos atrás já não comprou esse modelo. Tem um modelo antigo. Não significa que ele não funcione ou que ele está ultrapassado. Significa só, assim, pequenos ajustes de imagem. De avanços da própria tecnologia. Claro. Né? Então, assim, não seria um pioneirismo nosso. Mas hoje a gente tem aqui em Porto Alegre um robô do modelo mais atual que tem. Isso nós temos. Que maravilha. E parabéns para o Moinhos de Vento e parabéns para o Hospital de Clínicas, que é nosso hospital ligado à universidade. Exato. E tudo, né? O Clínicas foi o primeiro, ele foi o pioneiro do Rio Grande do Sul. É muito importante isso para a gente. Bom, doutor Caio, eu deixo a palavra, que gostaria talvez de dizer mais uma coisa dessa área da urologia, que às vezes eu vejo até que tem certas pessoas que têm receio de ginecologista, desculpa, mas tem receio de urologista, tem receio de tudo aquilo que vai mexer com seus órgãos internos tão privativos, assim, tão dela, né? Bom, então, e que a gente falou ali com a sua sexualidade também. Como é que está isso hoje em dia? Estão levando meninos e tudo isso, para mim isso foi meio novidade, assim. Sim, de levar os rapazes, enfim. E aí a gente pensa como é importante, né? Claro, tem menos do que eu gostaria, com certeza, né? Mas a gente já tem visto um movimento de pais mais atentos com prevenção, com diagnóstico precoce, levando seus filhos para orientação de desenvolvimento do seu próprio corpo, orientação de evitar doenças. Então, a gente já está vendo alguns pais levando seus filhos, mas a grande maioria ainda não leva. Isso vai evitar problemas emocionais, vai evitar sustos. Exato. Vai evitar sustos. Acontece um processo com um menino, com uma menina da própria menstruação, por exemplo, o que isso? O que aconteceu comigo? Claro que hoje em dia não é tanto, mas isso já existiu muito. Ele vai evitar o autodidata, né? Aquele que vai para a internet aprender sozinho. Que a gente quase nem tem no Brasil. E hoje em dia isso é muito ruim. Né? Que a gente quase nem tem. Exato. Bom, aqui tem o Carlile, que é Wellington
este é também Boca Raton, o Liomar de Oliveira Martins e a Cristine Tchepari, que é minha... está trabalhando aqui comigo também, que é Porto Alegre. Doutor Caio, eu agradeço muito, eu acho que tu é uma pessoa muito jovem, acho que então é uma coisa muito importante dar essa orientação para todo mundo e continuo dizendo, gente, olha, tem que tirar o chapéu para a área da medicina, nós temos que tirar o chapéu para isso, porque graças a Deus, olha só o robô da Vinci aqui com a gente, não é? Quando eu vi isso, que vi as fotografias que ele colocou, só tem que parabenizar. Daí que vocês continuem cada vez melhor e com esse tempo disponível para atender a gente, que às vezes prejudica tanto a área social de vocês, mas ajuda muito a nossa vida. Muito obrigado, Caio Schmidt. Um abraço em casa para a Verônica, para o Rick, para a Antônia, né? Um abraço para toda essa família maravilhosa. Obrigado. Que o doutor Caio realmente é casado com a minha prima Verônica Brasil, uma advogada que também está aí. Tem que entrevistar a Verônica também. Aí, porque ela está fazendo trabalhos muito interessantes na área dela para as mulheres, né? Inclusive sobre aborto e tudo. Eu vi fotos, ainda não conversei com ela. Obrigado. O Caio vai responder também através do Facebook, perguntas que vão ficar ali no meu Facebook, Dirce Marion Brasil Ferraz, e ele atende no Hospital Moinhos de Vento, no Hospital Mãe de Deus, na Santa Casa. Na Santa Casa, não, e um outro... Mãe de Deus Centro. E um que é sobre reprodução humana. Isso, Nilo Frentes. Então tá. Aí, gente, vocês encontram ele com facilidade. No meu Facebook vão estar os dados, telefone, e-mail, tudo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Obrigado.